Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadora lembra a importância do dia em memória das vítimas do Holocausto. Não apenas lembrar, mas também refletir. E refletir muito sobre o que foi aquela tragédia, o que foi aquele massacre. Foram 11 milhões de pessoas assassinadas barbaramente pelo nazismo. Blocos Simpatia, Quase Amor e Banda de Ipanema vão desfilar durante a tarde. E a Mangueira abre a série de reportagens sobre os preparativos das escolas do Grupo Especial para o Carnaval de 2020. O desafio é ser melhor do que 2019 e, sendo melhor do que 2019, ser campeão de novo. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que foi lembrado nesta segunda-feira. O Holocausto é considerado por muitos historiadores como o maior crime cometido contra a humanidade. Há 75 anos, tropas soviéticas liberaram milhares de judeus do campo de concentração de Auschwitz. A vereadora Tereza Berger lembrou da importância de se ter um dia em memória das vítimas do Holocausto. Ela conversou com a repórter Simone Braga. O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, ele foi criado pela ONU e lembra a libertação do campo de concentração de Auschwitz. Então, a gente tem que ficar muito atento, não apenas lembrar, mas também refletir, e refletir muito sobre o que foi aquela tragédia, o que foi aquele massacre. Foram 11 milhões de pessoas assassinadas barbaramente pelo nazismo. 6 milhões de judeus, entre eles 1,5 milhão de crianças, que poderiam estar aí contribuindo com a humanidade. E nós, então, temos que estar sempre muito atentos, sempre combater qualquer tipo de discriminação, sempre defender a liberdade de expressão, o Estado de Direito, a democracia, porque o que aconteceu naquele momento foi por demais covarde, cruel, massacrante contra minorias. A senhora também vem fazendo um trabalho aqui na Câmara Municipal e já tem algumas leis referentes a vítimas do Holocausto. Eu sou autora da lei que estabelece que em todas as escolas públicas do ensino fundamental haja ensinamentos sobre o que foi o Holocausto. E também uma lei mais recente que nós aprovamos em 2018, que cria no Pasmado um memorial em homenagem às vítimas do Holocausto. Esse memorial ele está sendo construído com verbas da iniciativa privada. Eu me dediquei muito que este memorial pudesse acontecer no Rio de Janeiro, porque era um sonho do meu marido. Ele foi o idealizador deste memorial. Então, eu acho que ali, quando as pessoas passarem até pela Enseada de Botafogo e avistarem lá no alto aquele obelisco, elas vão pensar e dizer: Holocausto nunca mais. Vereador, e qual a previsão da conclusão da obra do memorial? Eu acredito que, no máximo, até o final do ano, ele seja inaugurado. Claro, tem a questão do acervo também, mas tudo isso já está sendo visto, já está sendo discutido. E deixando muito claro, é um memorial em homenagem a todas as vítimas, porque muitas vezes as pessoas confundem e acham que é só um memorial em homenagem às vítimas judias. Não, todas as vítimas, que fosse um único. Como eu digo sempre, uma vida vale um universo. Então nós temos que defender sempre
o Estado de Direito, nós temos que estar muito atentos mesmo, para que nós não possamos vivenciar momentos tão cruéis, tão dramáticos, como foi aquele momento que viveram os nossos irmãos no nazismo. E a novela sobre o desfile dos blocos Simpatia, Quase Amor e Banda de Ipanema parece ter chegado ao fim. Os dois tiveram um horário de saída mantidos para a parte da tarde. O anúncio foi feito pelo secretário de Eventos, Felipe Michel. Conversamos bastante com a Polícia Militar, na figura do secretário da Polícia Militar, Coronel Figueiredo. Coronel Figueiredo nos direcionou, por medida de segurança, nos direcionou contrário a fazer os dois blocos no mesmo horário. Então, com esse direcionamento da Polícia Militar, fizemos uma enquete com os moradores de Ipanema e adjacências, o que nós participamos na sexta-feira, favorável a manter o horário da parte da tarde. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre o Carnaval Carioca de 2020. Agora, o nosso assunto é o comportamento do carioca no trânsito. A Guarda Municipal registrou um aumento de 15% nas infrações do ano passado em relação a 2018. O carioca continua desrespeitando as leis de trânsito. A constatação é da própria Guarda Municipal. No ano passado, ocorreu um aumento de 15% no número de infrações em relação a 2018. De acordo com a Guarda, foram quase 570 mil multas. Isso representa mais de 47 mil infrações por mês, 1.508 por dia e uma média de 63 por hora. O carioca pode ficar com a seguinte dúvida: as pessoas estão cometendo mais infrações ou a Guarda Municipal está fiscalizando mais? Com a palavra, a comandante da instituição. A gente ressalta 2 pontos nesse aspecto. Primeiro, o aumento da fiscalização. Isso é muito importante porque a nossa cidade, quando existe em algum momento e espaço o congestionamento, isso cria um dissabor muito grande. Então, esse aumento da fiscalização também pode ter gerado. Agora, a questão do condutor e dos motoristas, falta também a conscientização do respeito às leis do Código de Trânsito Brasileiro. A Guarda possui um efetivo de 900 agentes para atuar no trânsito. Desde 2018, um serviço de videomonitoramento por meio de câmera que funciona no Centro de Operações tem auxiliado na fiscalização da cidade em 4 pontos: Lagoa Barra, Largo do Machado, Rodoviária e Aeroporto Tom Jobim. Foram registradas mais de 16 mil infrações só no ano passado. O vídeo fiscalização, através dos guardas municipais que ficam no Centro de Operações Rio, deu para a gente assim, uma resposta muito importante, porque não precisa o guarda estar no local. Há uma placa que é presa pelo a nossa Sete Rio, ela é responsável pelas câmeras que estão pela cidade. Esses 4 pontos foram destacados para poder começar a desenvolver esse trabalho através do monitoramento, que a gente fala vídeo fiscalização, porque ali o guarda fiscaliza pelo monitor. Através dessa observação dele, aproxima a câmera e ele começa a perceber que ali aquele condutor estacionou no lugar errado, ficou muito tempo parado onde deveria, ele estacionou no lugar de desembarque e embarque, ele muitas das vezes está no lugar de cargas e descargas, onde ele não deve estar. E o que facilita é porque com esse monitoramento, ele é multado, ele é infracionado e o servidor guarda municipal, ele não precisa se deslocar de onde ele está para ir lá. Ou seja, a gente utiliza esse guarda municipal em outros locais que não há esse monitoramento através das câmeras. O carioca pode e deve ajudar a Guarda Municipal. Basta ligar para 1746 ou falar diretamente com um agente. Em 2019, 70% das reclamações da população eram sobre estacionamento de carro em lugar irregular. Como todos já sabem, essa central telefônica 1746, ela recebe todo e qualquer tipo de alteração, situações que estão ocorrendo, para que através dessa central possa estar canalizando ao órgão e à secretaria responsável para resolver o problema. Isso é uma coisa. A outra é a conscientização mesmo de todos que andam por ali para ajudarem na sua própria prevenção. O governo do estado está arrecadando donativos para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o norte e noroeste fluminense no fim de semana.
Itens como água mineral, alimentos não perecíveis, material de higiene, roupas, roupa de cama, toalhas, colchonetes e material de limpeza podem ser doados em vários pontos da capital e do interior. Você confere a lista com todos os locais de recebimento de doações nas nossas redes sociais. E você vai ver no próximo bloco. A Mangueira aposta em um enredo crítico sobre a biografia de Jesus para tentar o bicampeonato carioca. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Um bate-papo que reuniu 2 jornalistas e o carnavalesco Max Lopes marcou nesta segunda-feira o início da cobertura da Rio TV Câmara do Carnaval 2020. O debate ao vivo foi ancorado pelo jornalista Sérgio Costa. Este programa ao vivo marca o início da cobertura da Rio TV Câmara sobre essa importante manifestação cultural. E contou com a participação do carnavalesco Max Lopes e dos jornalistas Fábio Fabato e Aidano André Mota. Durante o bate-papo, o principal ponto de discussão foi o Carnaval Carioca. A cidade perdeu o posto de destino mais procurado por turistas no período para São Paulo. Houve um esvaziamento a nível de que tudo é muito organizado, muito caro e a descaracterização do samba também. Eu acho que o povo gosta de samba, por isso que os ensaios enchem, ensaio de rua enche e no dia do desfile fica vazio. Então eu acho que tem que voltar essa característica do que é o samba, do que é o carnaval e ter um pouco mais de propaganda para atrair o habitante da cidade ao local do carnaval. Para o jornalista Fábio Fabato, especialista em carnaval, o poder público abandonou a Sapucaí. Nesse ano, a prefeitura não repassou verbas para as escolas de samba do grupo especial. Eu acho uma política absolutamente equivocada, porque nós estamos falando de instituições que merecem uma política de Estado, porque discursam sobre a identidade do carioca, movimentam a economia, tem a ver com educação. Historicamente, as pessoas não fazem essa relação de que escola de samba é um veículo de educação. E o prefeito foi justamente contrapor educação e escola de samba, um erro. Toda grande cidade gostaria de ter um desfile de escola de samba para chamar de seu, porque eu não vejo nenhum tipo de problema, é só benefício para a cidade. Além de tudo, tem a ver com a história do carioca. Apesar da crise financeira das escolas, o jornalista Aidano André Mota criticou os carnavais patrocinados por empresas. Durante um tempo, elas começaram a vender os enredos. E aí, tornou a festa artificial. Porque você vai falar de assuntos no desfile, o desfile das escolas de samba é uma narrativa. Você vai falar de assuntos que não tem a ver com esse universo. Então você traz temas estranhos àquele mundo, àquele universo. Isso atrapalha tudo. Torna mais difícil de construir um enredo, torna mais difícil fazer as alegorias e fantasias e torna extremamente difícil fazer um samba de qualidade. No total, 13 escolas vão disputar o título do grupo especial nesse ano. Os desfiles estão agendados para os dias 23 e 24 de fevereiro. Apesar de considerar que a disputa será acirrada, eles arriscaram um palpite sobre quem será a vencedora do carnaval desse ano. A gente brinca que tem pelo menos 9 escolas para 6 vagas. Como a Mangueira é a atual campeã, eu vou colocar a Mangueira como a grande favorita, e a vice que foi a viradora. Eu vou botar as duas como as grandes favoritas, mas sem dúvida alguma, o interessante é que é uma festa que lida com o efêmero. É uma festa que acontece na hora H. Então, para mim, tem 9 escolas de samba buscando 6 vagas nas campeãs. Isso é difícil de falar, né? Porque às vezes aquilo que você não espera é o que acontece. Porque eu estava falando para o Aidano, vai muito do momento, vai muito do que a escola vai cantar, do que a escola vai apresentar. Eu costumo dar palpite sobre os favoritos e costumo errar, né? Então, assim, eu apontaria a Mocidade Independente, apontaria a Portela e apontaria a Grande Rio como 3 aí candidatas ao título. E aí pode perfeitamente dar uma 4ª escola, sem a menor dúvida, porque acontece muito na hora.
Então, assim, muitas apostas que a gente faz antes dão errado e escolas que a gente nem está prestando atenção, muitas vezes passam ali enfeitiçadas e levam o título. E hoje o Câmara Rio Notícias inicia uma série de reportagens sobre as escolas de samba do Grupo Especial. A Mangueira vai lutar pelo bicampeonato e, para isso, aposta em uma leitura crítica sobre a biografia de Jesus. A reportagem é de Simone Braga. Samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te meter no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Já estou aqui dentro do Barracão da Mangueira com o carnavalesco Leandro Vieira. Leandro, prazer de novo, mais um ano estamos aqui juntos. Prazer meu estar podendo falar de carnaval com vocês. Leandro, a verdade vos fará livre, biografia de Jesus. Como é que vai ser essa vinda, esse retorno de Jesus pela visão de Leandro Vieira no Carnaval de 2020? Então, a ideia é apresentar a biografia de Jesus Cristo. Não tem nada de novo nisso. E não tem nada de novo mesmo, né? Porque a gente sabe que a biografia de Jesus Cristo ela é um tema das artes universais. A biografia de Jesus Cristo ela já foi material para o teatro, para a pintura, para a escultura, recentemente para a televisão, para o cinema. E agora ela é material para o carnaval. De diferente mesmo, só a contestação a respeito da imagem tradicional de Jesus Cristo. Que a gente já sabe que é uma imagem inventada, construída. Esse contorno eurocêntrico, de cabelos aloirados, alongados, os olhinhos azuis. A gente já sabe que isso foi uma invenção da Europa, isso tem a ver com a difusão das ideias renascentistas e que, sobretudo, isso tem a ver também com um plano de supremacia da raça branca, um plano de dominação. Então, o que a gente vislumbra aqui na Mangueira é a possibilidade de pintar o nosso Jesus, né? Parodiando um pouco o enredo de 2019, né? O Jesus da Mangueira de 2020 é o Jesus que não está no retrato, assim como nós cantamos em 2019. No enredo, Jesus Cristo será apresentado em várias faces e cada uma delas terá a participação de um convidado. Humberto Carrão é um dos confirmados. Pastor Lázaro, o pastor Henrique Vieira. Também. Outro confirmado, acho bonito. Tem um pastor evangélico, ator, que participa da ideia, que cumpre essa ideia e atua fazendo parte disso. E outros que a gente está ainda negociando. Mas o Lázaro para mim é muito importante. Primeiro um Jesus negro, né? E a Mangueira é negra e é um cara que traz consigo um pensamento social importante, né? É um negro periférico, baiano, nordestino. Tem essas características para mostrar esse novo Jesus. Você considera o grande desafio para o Carnaval de 2020? O desafio é ser melhor do que 2019 e, sendo melhor do que 2019, ser campeão de novo, né? É o grande desafio, é você apresentar algo que valide o bicampeonato da minha comunidade, o bicampeonato da minha escola. É o desafio. Mangueira, vamos enfrentar o pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Dizem que apenas 3 pessoas conseguiram calar o Maracanã. O ponta-direita uruguaio Didia, no fatídico Maracanaço em 1950, o Papa João Paulo II e Frank Sinatra. E há 40 anos, o Rio de Janeiro parava para ouvir a voz no Maracanã. Em uma apresentação histórica para mais de 150 mil pessoas, Sinatra enfileirou sucessos e encantou os brasileiros. Para encerrar o Câmara Rio Notícias de hoje, um trechinho de New York, New York, música que encerrou o show que entrou para a história da cidade. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabonds are longing to stray.
Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.